Segue aí o Brasil fazendo história novamente. Notícia bomba, duas notícias na verdade. Boston Consulting Group é uma consultoria americana, né, lá de Boston, que é uma das mais respeitadas do mundo e que já acertou aí inúmeras previsões sobre investimentos, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. O Boston Consulting Group diz que o Brasil deve receber aí até 3 trilhões de dólares de investimentos até 2050, se continuar com a política do governo Lula. A coisa tá boa pro Brasil, viu? Quem é plantonista já deve estar sabendo desde o ano passado, mas segundo aí os americanos agora, então um ano atrás do Plantão Brasil, os americanos, o Brasil deve liderar a transição energética do mundo. Hoje, a grande maioria da energia no mundo é energia suja, é energia que vem do petróleo ou vem de termoelétricas, que é uma energia extremamente suja, de carvão, de energia nuclear, e são coisas que poluem o meio ambiente e que acabam com o planeta Terra. A gente está chegando aí num ponto que não vai ter mais volta aí das mudanças climáticas, apesar de muita gente negar isso, principalmente os bolsonaristas. Mas enfim, o Lula se encontrou no ano passado com os líderes árabes. Ele participou da COP28 e lá, COP é a reunião do clima, cúpula do clima da ONU. E lá ele se encontrou com os líderes da Liga Árabe. E você vai falar, Thiago, e daí? O que tem os árabes a ver com isso? Tem a ver que, hoje, mais de 60% do petróleo produzido no mundo e mais de 60% das reservas de petróleo, ou seja, quem tem petróleo que ainda não transformou em energia, mas está lá guardado, é desses países. E eles é quem vão decidir quem que vai liderar a transição. Porque se eles são os atuais manda-chuvas da energia no mundo inteiro, são eles quem vão decidir, peraí, quando parar de usar a energia que a gente consome, vai usar qual energia? Nós vamos decidir. E eles é quem tem grana até para impor isso aí. E aí, num encontro, eu vou até te mostrar, tinha várias fotos, vídeo desse dia aqui, mas vou te mostrar uma das fotos, no encontro com o Lula. Essa é uma foto linda. Esse aqui é o Lula, com vários líderes árabes. Vários eles, e o Lula na frente, conversando, e falando aqui com um tradutor atrás, e eles assim, tem vídeo desse encontro que o Lula fala, é uma caminhada de 10 minutos, eles saem de um palácio e vão até ali onde estava tendo a cúpula, e o Lula vai falando com um, aí vem outro, vai falando e tal, vai explicando, e todos encantados com o Lula, e como o Lula fala sobre a transição energética. E eles decidiram naquele encontro o seguinte, quem vai liderar essa transição de parar de usar petróleo e energias sujas e começar a usar energia renovável é o Brasil. O Brasil é quem vai liderar isso tudo, então eles passaram ali, naquele dia, eles anunciaram bilhões de investimentos no Brasil, e falaram, vamos investir agora no Brasil. Segundo a Boston Consulting Group, os americanos descobriram agora, o Brasil precisa ainda adequar algumas normas para conseguir investimentos privados estrangeiros, mas o Brasil está no caminho aí de conseguir, obviamente, se não tiver um golpe de Estado, que é o que a gente sabe que o governo americano vai tentar já, se não tiver aí um governo Tarcísio, um governo bolsonarista, um governo como era o Temer, um governo aí Campos Neto, enfim, um governo de desgraças no Brasil nos próximos anos, se a esquerda fizer tudo direitinho, principalmente quem está no governo, ganhar na comunicação e conseguir se manter aí no governo para que isso aconteça, o Brasil deve ganhar aí 3 trilhões de dólares em investimentos, o que fará com que o Brasil seja aí praticamente uma Suíça da América Latina, só por conta da matriz energética. Então, se hoje muitos dizem, nossa, olha só como são as coisas lá em Bahrein, em Abu Dhabi, olha só como a Arábia Saudita, aí, desde que mudou o governante, está aí investindo muita grana em desenvolvimento, são países aí com prédios de 150 andares, tudo moderno, as pessoas cada vez mais ricas nesses países, apesar de eles terem uma cultura machista, uma cultura aí que eu repudio veementemente, mas olha só como esses países estão ficando muito ricos. Pois bem, até a pobreza está começando a ser extinta na maioria desses países e tudo mais. O Brasil, tudo indica que daqui mais ou menos 15 a 20 anos vai ser o Brasil quem estará nessa posição, ou seja, de um crescimento extraordinário
inimaginável pra gente hoje, de assim, o mundo inteiro começar a investir muita grana no Brasil, de gerar muito emprego, das pessoas mais pobres começarem a ter muita grana, da classe média ficar realmente rica, dos ricos ficarem realmente milionários, de vocês chegar no Brasil, chegar em São Paulo e só ver carrão pra lá, pra cá, pra cá, pra cá. Tem pobre aqui? Não tem mais. Não existe pobre aqui nesse país. Isso é o que tá para acontecer no Brasil daqui 15 a 20 anos, se mantiver as políticas aí do governo Lula. Quem diz isso não sou eu, é o Boston Consulting Group. Eles dizem aí que, olha, o Brasil tem o potencial de começar a captar 150 bilhões de dólares por ano em investimentos. E olha, eles nem falam de uma coisinha, que é uma coisinha que a Marina Silva insiste, e eu falo, ai, isso é um tiro no pé daquela esquerda que a direita gosta. Sabe aquela esquerda que deu beijinho no Aécio Neves? Que deu beijinho nos golpistas contra a Dilma, que ficou ali abraçando a direita, essa esquerda aí que adora os Estados Unidos, que assim, beija os pés do Joe Biden, é aquilo de falar que, olha, nós precisamos parar de industrializar o nosso país, porque quando você industrializa o país, você acaba poluindo demais. E aí a gente precisa o quê? A gente precisa ter créditos de carbono e vender esses créditos para os países ricos. Isso vai gerar mais ou menos 100 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. O Brasil, na transição energética, pode ganhar 150 bilhões por ano, mas parte da esquerda quer que a gente ganhe 100 bilhões em 10 anos. Olha a diferença. A parte do crédito de carbono o Brasil ainda pode fazer, porque o Brasil tem a Amazônia e a Amazônia gera muito. Para quem não sabe, crédito de carbono funciona assim. O país que consegue despoluir mais do que polui, esse país tem créditos de carbono, ou seja, olha, você não está produzindo muito carbono que acaba com o meio ambiente e você está ali eliminando o carbono porque você tem muitas florestas. Então, você pode vender créditos para os países que poluem mais do que despoluem. Quem são esses? São os europeus e os americanos e os chineses, russos. Por quê? Porque Rússia nem tanto, mas principalmente chineses, porque eles têm muita indústria, indústria gera empregos com salários altíssimos, indústria polui muito e eles não têm florestas suficientes para despoluir o tanto que a indústria deles polui. E aí, esses países querem o quê? Eles querem principalmente que os países do sul global, os países que hoje são pobres e não têm indústria, eles continuem pobres, não tenham indústria, ou seja, não produzam ali empregos com salários altos, virem aí pasto, na verdade, e aí esses países ficam ali mantêm algumas florestas, ganham uma esmolinha, e os países ricos continuam ricos, poluindo pra caramba. E é isso. E em troca eles dão uma esmolinha. E eles sempre prometem aí 100 bilhões, não sei quantos bilhões, e no fim eles dão uma merreca bem menor, menos de 1% do que eles prometem. É sempre assim nos últimos anos. E aí o que acontece? Parte da esquerda, que é a esquerda que a direita gosta, acha que o Brasil deve investir apenas nisso. O Lula não. O Lula fala, a gente tem que industrializar o Brasil. A gente já tem a floresta. Ah, mas a gente tem que vender crédito. Não, se a gente está despoluindo o mundo com a Amazônia de tanto, a gente pode, então, ficar no 0 a 0. E aí a gente lidera a transição energética e passa a despoluir. Vende também os créditos de carbono, se for o caso, mas a gente foca em gerar empregos que pagam bem e transformar o Brasil num país de primeiro mundo, não num país de terceiro mundo que fica dependendo de esmola de país rico, e aí enquanto isso esses países ficam cada vez mais ricos, aí esses países, como eles são mais ricos, eles têm poder do capital, do dinheiro, eles conseguem impor golpe de Estado quando eles querem, conseguem pagar suborno a militares quando eles querem de outros países, conseguem aí pagar suborno a políticos corruptos, a jornalistas corruptos, a Globo que o diga, né? Só ver todo mundo ali, que vão defender tudo do ruim e do pior para derrubar governos progressistas e colocar governos que são subservientes a esses países. E aí sabe o que vai acontecer? Eles nem vão precisar comprar os créditos de carbono, porque eles vão colocar um governo ali que é subserviente a eles, e esse governo vai entregar tudo de graça. E aí eles não vão nem precisar pagar os créditos, que é isso que os países ricos querem. Eles ficarem aí cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Tem uma coisa que muita gente não entende, é assim, às vezes você vê exploração de uma pessoa contra outra, você vê ali um patrão, uma patroa que tem ali um empregado escravo, ou semi-escravo. Da mesma maneira que você tem exploração de um indivíduo contra um indivíduo, ou de 2, 3, 5 contra 1, 2, 3, 5,
ou de algumas dezenas contra algumas dezenas, você também tem exploração no mundo de milhões contra milhões. E às vezes muitos desses milhões nem estão sabendo que são os cidadãos que são ali, cidadãos estadunidenses, europeus, que são beneficiados com isso. Alguns até sabem, veem as notícias e tal, mas eles não querem muito aí para mudar isso aí não. E aí eles têm todos os benefícios que eles têm na vida deles, graças ao sofrimento de bilhões de pessoas de países do terceiro mundo. É isso. E aí os seus políticos fazem com que esses países de terceiro mundo sejam cada vez mais pobres, para que eles possam subornar seus políticos para que continuem pobres. E o que o Brasil está fazendo aí quando tem governos progressistas, aliás, a América Latina inteira, e hoje China está liderando para que isso também aconteça na África também e na Ásia, é o quê? É não deixar que isso aconteça mais. É falar, não, vamos agora a gente se desenvolver e a gente progredir cada vez mais e a gente mudar aí a matriz energética, coisa que os europeus e os americanos não querem, e já sabe o que vai acontecer? A gente vai estar num nível de desenvolvimento que se os americanos não pararem de poluir, a gente impõe sanção. A gente fala, americanos, vocês estão poluindo demais, ninguém vai mais poder comprar produto em dólar. Vocês que se danem. É isso. Por isso que a desdolarização, que é liderada por Dilma Rousseff, entre outras pessoas, a Dilma que, aliás, na semana passada, a Dilma ganhou a medalha ali, a medalha da amizade do presidente da China, que é a medalha mais importante que um estrangeiro pode receber na China. Então, enquanto alguns aí ganham medalha de imbrochável, incomível, etc., a China estava aqui com o homem mais poderoso do mundo hoje, recebendo a maior honraria que pode ser recebida por um estrangeiro na China, porque ela lidera a desdolarização. Porque no futuro, quando europeus e americanos quiserem poluir mais com suas indústrias, os países do sul global vão fazer, quer dizer, parem de poluir. Parem de poluir. Estaremos todos atentos aqui, lutando contra toda essa corja maldita e lutando aí para que o Brasil siga no que o Boston Consulting Group está dizendo, liderando a transição do mundo. Falou!